Uma boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados, né? Mais uma quinta-feira, uma feliz oportunidade não só de estarmos aqui reunidos, né? Mas de compartilharmos, né? Do mesmo espaço, dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, né? E dos mesmos propósitos também, porque na verdade se nós estamos aqui é porque de alguma forma nós compartilhamos, né, de ideais similares. Mas antes de nós começarmos a falar sem parar, né, bom, nós fazemos a nossa costumeira oração, rogando a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais, e assim nós convidamos a todos os encarnados e desencarnados, que independente de onde estejam, nós possamos voltar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, o mestre desta humanidade, aquele a quem o Senhor da vida, Deus nosso Pai, confiou que pudesse ser o condutor de todos nós que aqui nos encontramos estagiando nesta terra. E assim, Senhor, nos reunimos aqui em Teu nome, nos reunimos aqui no entorno do vosso Evangelho, que é luz, que é alimento para todos nós, que é o mais seguro farol que nos conduz pelos caminhos certos, pelos caminhos do amor para o progresso. E rogamos, Senhor Jesus, que Deus nosso Pai possa abençoar-nos a participação, encaminhando para todos nós a assistência superior, para que possamos ter um bom aproveitamento do que nos propomos trazer para esta noite do vosso Evangelho. E assim, confiantes, é em Teu nome que pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início a nossa pequena participação, a nossa reunião espírita para estudo do Evangelho. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, vamos só posicionar melhor aqui a nossa luz, né? Todos nós queremos uma luz, né? Mas a luz material ainda incomoda um pouco a gente. A gente quer mesmo é a luz espiritual, né? Então a gente tem que trabalhar bastante, né? Temos que nos esforçar bastante e um dia ela chegará. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho chamado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Um tema muito apropriado, né? Considerando esse momento que nós vivemos na Terra de profundas convulsões. Convulsões em todos os sentidos. Tá? Nós temos situações de guerra que se espalham, né? Principalmente do Oriente, mas que no fundo envolve todo o Ocidente. Tá? Uma vez um Espírito falou para nós, né, que todas as histórias com as quais nós nos defrontamos na humanidade, seja a história recente, né, ou seja a história distante, no fundo é a nossa própria história. Porque às vezes quando a gente lê a história parece que nós estamos, né, vendo, ouvindo, lendo daquilo que foi dos outros. Mas como nós estamos numa doutrina, que ela é uma doutrina, né, reencarnacionista, então todos nós sabemos que no fundo nós não somos viajores de primeira viagem. Né? Todos nós estamos aqui e já estivemos em incontáveis outras vezes. Né? De onde viemos? Será que nós somos espíritos desta terra? Ou será que nós somos espíritos, né, viajores e que, na verdade, nem desta terra éramos? E por algum motivo, nós aqui estamos. Né? Uma vez um autor, né, ele escreveu assim:
Será que é a vida que imita a arte? Ou é a arte que imita a vida? E é interessante quando a gente para analisar esta proposição, né, que realmente a gente não sabe quem imita quem. Né? Mas asseguram para nós, os espíritos, que na verdade, tudo que nós temos aqui na Terra é uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo espiritual. Então, se nós considerarmos a validade desta afirmativa, nós chegaremos à conclusão, né, de que, na verdade, a arte é quem imita a vida. A sua imperfeição, mas é ela quem imita a vida. E por que isso é muito importante? Né? Porque todos nós, né, já compartilhamos de outras, né, ou seja, que fazemos parte, né, deste mundo em que nós vivemos, né, nós iremos encontrar, né, incontáveis novelas, filmes, peças teatrais, que na verdade elas estão retratando, né, a vida espiritual. Né? Talvez uma das novelas que tenham sido precursoras disto, né, é uma novela que chamava-se A Viagem. Né? Faz tempo, né, gente? Não? Mas ela foi um marco, porque realmente ela procurou retratar, né, a realidade pós-morte. Ela retratava, né, a influência dos espíritos sobre uma família. Na verdade, era uma influência de obsessão sobre uma família. Né? E olha que essa novela já tem algumas décadas. Mas ela retratava, né, assim, guardadas as proporções que toda peça teatral, né, toda, né, novela, cinema, você tem que ter aquele, né, aquele viés artístico. Né? Mas quando você pega a história retratada, né, você vê que, de fato, o autor foi bastante inspirado no sentido de retratar uma realidade, ou seja, a realidade do que é o mundo espiritual e a realidade de como os espíritos estão continuamente interagindo conosco. E nesse sentido, e por que nós estamos destacando isso? Nós estamos destacando isso porque nós vivemos este mundo, o mundo de hoje, com profundas convulsões, né, de variada ordem, né, e nós, por vezes, nos perguntamos, né, realmente, né, de onde somos? Qual o propósito de nós estarmos aqui? De onde viemos? E dessas muitas, né, peças artísticas que foram criadas, né, e que estão aí publicadas em todos os cantos, né, nós constantemente vemos, né, algumas retratando, né, a questão dos extraterrestres. Né? Será que eles existem mesmo? Né? Os ditos extraterrestres? Né? Ou será que os extraterrestres somos nós mesmos? Agora nós estamos na Terra, né? Estamos aqui. Por isso eu perguntava há pouco, será que nós somos daqui? Então todos nós sabemos que a doutrina espírita não parte apenas de uma premissa da reencarnação. Ela também contempla, ou seja, né, ela também segue, né, o princípio da multiplicidade dos mundos. Então, quando nós observamos este mundo infinito de estrelas que nos cercam, né, e hoje isso já é muito mais pacífico e não do que era no passado, né, não há uma razão de nós, ou seja, a única razão, melhor dizendo, né, que nós conseguimos enxergar, né, é que Deus não criou tudo isto apenas para contemplar os nossos belos olhos. Então, com certeza, nessas milhares de estrelas que nós conseguimos contemplar e que hoje, graças à ciência, dia a dia nós vamos avançando cada vez mais, né? E onde nós pensávamos que era um fim,
né, novos cenários se descortinam, né, de forma nunca imaginada, mostrando que esse universo realmente é infinito. E aí isso nos faz pensar de que quantos bilhões e bilhões e bilhões de outros espíritos existem, né, que fazem parte desse mesmo mundo, são filhos do mesmo Criador que nós, né, e isto só enaltece para nós a grandiosidade deste Pai Celestial, né, que nós aqui na Terra chamamos de Deus. E se nós acreditamos que este Deus existe, né, e nós não conseguimos encontrar outra possibilidade que não a sua existência, nós haveremos, né, de pensar, né, como ou por que Deus permite que este mundo esteja desta forma, com tantos conflitos, com tantas guerras, né? Quando a gente para olhar, né, para o que se passa hoje entre, né, palestinos e judeus, né? Às vezes nós nos perguntamos, filhos de quem são? E a gente chega à conclusão que eles são filhos do mesmo Pai. Ó, são filhos do mesmo Deus. E se eles são filhos do mesmo Deus, o que eles são entre si? Todos irmãos. Assim como nós. Na essência, nós somos todos irmãos. Mas que na nossa trajetória evolutiva, muitas das vezes, nós vamos fazendo escolhas, e estas escolhas vão forjando o nosso caráter. E muitas das vezes, ao forjar o nosso caráter, nós nos desvirtuamos do que é a nossa essência, essa essência divina. E quando nós nos desvirtuamos desta essência, muitas são as vezes em que nós nos alienamos. E num quadro de alienação é que nós cometemos estes, né, atos de insanidade que atentam quanto à própria natureza humana. E por que nós estamos dizendo isto? Né? Porque nós somos todos filhos de um mesmo Deus e Deus não nos criou para isto. Então, se isto ocorre, é por uma consequência voluntária ou decorrente desses estados de insanidade que por vezes nos acometem. Todos nós. E por que isso acontece? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós fomos criados e nós, se nós pudéssemos olhar, né, uma escala que nos leva da origem até a nossa destinação, nós iríamos verificar que nós não estamos no alto. Nós estamos ali na régua, na parte mais baixa dela. Porque ainda estamos num planeta ainda de provas e expiações. Não é mais um mundo primitivo, como foi no passado, mas ainda é um mundo que está ali, ó, num segundo degrau. E neste segundo degrau, o que caracteriza a humanidade nesses planetas é exatamente o fato de nós ainda nos movimentarmos com base nas paixões inferiores. E o que é que alimenta as paixões inferiores? O orgulho, o egoísmo. São aqueles estados de alma em que nós não conseguimos ver o coletivo. Nós nos movimentamos em torno da individualidade. Nós perdemos o sentido de coletividade. Então, quando nós fazemos, quando nós agimos, nós estamos pensando em nós. Por isso que os espíritos, quando Kardec trata desse tema, lá no Livro dos Espíritos, né, eles deixam claro
Isto caracteriza ainda uma humanidade de estágios primários de evolução. Então, com todo o saber, com todo o conhecimento que nós temos, mas nós ainda estamos nessas fases primárias da nossa evolução. Por isso que a Terra, ela é uma oportunidade de trabalho, ela é uma oportunidade de aprendizado, e ela não deixa de ser também uma oportunidade de reformatória, onde nós estamos aqui nos reformando. Mas reformar-se, gente, dói. Não é fácil a gente, né? Como a gente vê lá no Evangelho, né? A gente desvestir-se do homem velho. Porque o homem velho é prazeroso para nós. A gente gosta de ser o que a gente sempre foi. E a gente tem uma grande dificuldade de sair de sairmos da nossa zona de conforto. Mas esse mesmo Evangelho que Jesus nos apresentou, nós vamos encontrar lá que não se faz roupa nova com trapo velho. Ora, não se faz um homem novo, né, com os velhos cacos que nos caracterizaram no passado. Então, se nós queremos ser um homem novo, nós temos que reformar aquilo que nós éramos. E para isto, não basta boa vontade, gente. Se você não tiver força de vontade, ninguém se reforma. A boa vontade, eu costumo dizer o seguinte, ela faz com que a gente não piore. Ou seja, eu vou ficando onde eu estou. Mas o que faz a gente evoluir é a força de vontade. E para isso, a gente precisa sair por vezes da nossa zona de conforto. Porque o homem velho, ele traz para nós tudo aquilo que foi prazeroso para nós, independentemente de não ter sido bom. Porque tem coisas da nossa vida que não é bom, mas a gente se compraz com aquilo. Então a gente replica. Não é isto? Eu sei que determinados hábitos não são bons, mas eu não consigo deixar aqueles hábitos. Eu sei que determinadas comidas não são boas, mas eu não consigo deixar de comê-las. Eu sei que determinados vícios depõem contra a minha própria saúde, contra a minha própria vida até. Mas eu não consigo deixar. Nós sabemos, por exemplo, que o fumo, o cigarro, ele pode dar câncer. Aí tem gente que fala o seguinte, mas eu conheço gente que fumou 80 anos e não morreu de câncer. Mas não significa que as lesões decorrentes do uso contínuo do cigarro não lesaram o seu corpo espiritual e se projetam na sua vida futura. Então não é porque uma pessoa fumou, bebeu, usou drogas 80 anos, 90 anos e não morreu daquilo, que isso não tem as suas consequências na sua vida futura. Por isso que a doutrina espírita, ela contempla a continuidade da vida e a reencarnação, e na continuidade da vida e na reencarnação, aquilo que na justiça dos homens não foram contemplados, mas serão contemplados pela justiça divina. E é muito importante que a gente entenda isso, que isso não é só não é apenas numa questão física, isso também é no plano moral da vida. Às vezes a gente fala assim, eu não sei por que ser bom nessa vida. Eu vejo lá fulano, ele só faz as coisas erradas, só quer levar vantagem, só prejudica os outros, e tudo dá certo para ele. Então por que eu vou ser bom? Eu tento ser bom, só levo na cabeça, né? A gente quer assim que as pessoas falam às vezes. Eu faço bem, só tomo na cabeça. E o outro que só faz o mal, eu só vejo ele levando vantagem. Então a gente começa a acreditar que ser mal é bom. Porque ele é mal e dá certo. E eu tento ser bom e dá errado. Mas isso é porque eu tenho uma visão imediatista. Eu só considero o que eu vejo na vida presente. Mas quando você tem a consciência da continuidade da vida,
todos nós sabemos que aquilo que não é alcançado pela justiça dos homens, seguramente é alcançado pela justiça divina. Por quê? Porque existe uma lei que Deus edificou, que é uma lei que se chama lei de causa e efeito. Todo efeito, ele tem uma causa. Esta causa pode não estar na minha vida presente, mas em algum momento da minha vida, da minha existência no passado, esta causa lá existe. É que quando nós reencarnamos, nós somos contemplados pelo esquecimento do passado, mas nós sempre dizemos, esquecimento do passado não é apagamento do passado. Apagar o passado significa o seguinte, ó, tudo aquilo que eu fiz não existe mais, é sempre daqui para frente. Não, isso é apagamento do passado. Não, apagamento do passado não existe. Existe o esquecimento providencial do passado. A gente reencarna sem lembrar o que nós fomos, porque se nós lembrássemos de muita coisa que nós fizemos, nós não conseguiríamos ter equilíbrio e nem nos mantermos numa sanidade. Porque o nosso passado não é repleto de flores. O nosso passado ainda traz muito de espinhos na carne dos outros. Mas que, na verdade, tudo aquilo que a gente faz para os outros, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, em função disto, qual é a grande realidade? A grande realidade é que se nós acreditamos nesse Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, e se nós estamos dentro de uma doutrina que contempla a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a anterioridade da vida, a continuidade da vida, nós sabemos que não existe acidentes de percurso. Esta foi a razão pela qual, quando Jesus esteve nesta terra, e ele foi o amor que se fez em carne, por isso que Deus concedeu a ele a direção desta humanidade, ele preferiu se permitir ser crucificado do que embainhar uma espada contra o seu irmão, ou os seus irmãos. Não foi isso? Não foi o que ele advertiu Pedro, quando Pedro levantou uma espada contra um soldado romano? E o Cristo lhe advertiu, embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Não foi exatamente isto que aconteceu na história? Ou seja, todo o testemunho de Jesus foi um testemunho de submissão à vontade de Deus. Foi um testemunho de mansuetude, de amor. E ele diz, e ele deixa como legado no seu evangelho, que não existem dois caminhos. Este é o único caminho que leva à felicidade. Então hoje, quando nós nos vemos nesta terra, e olhamos para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, e nós vemos a humanidade embainhando a espada contra o teu irmão, qual é a grande pergunta que nós haveremos de fazer? Será pela espada que nós sedimentaremos a paz nesta terra? Matando os seus irmãos, porque dizíamos há pouco que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Não importa que você chame de Alá, que você chame disso, daquilo,
nós todos somos filhos do mesmo Deus. O nome pouco importa. E se somos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos. E se Jesus lá atrás já advertia Pedro, embainha tua espada, Pedro. Ele estava dizendo, não é pelo caminho das armas. Não é isto? Aí as pessoas falam assim, mas Jesus, ele é a referência só para os cristãos. Quem não é cristão não precisa acompanhar o que Jesus pregou. Mas aí qual não é a nossa surpresa quando você vai folhear aquilo que Alá pregava? E Alá não pregava a morte dos seus irmãos. Nunca pregou. Edson, mas eles falam lá que Alá manda matar o infiel. A interpretação do que Alá pregou é que prescreve isso. Assim como nós vamos encontrar a interpretação do que Jesus falou, alimentando as guerras religiosas. Ou seja, não foi Jesus que pregou a morte dos seus irmãos, não foi Alá que pregou a morte dos seus irmãos. A morte tem sido pregada e apregoada sempre pela interpretação imperfeita dos homens. Não por conta do que esses emissários de Deus pregaram. Então isso significa dizer, meus amigos, que não é pelas armas, não é pela guerra, que nós sedimentaremos a paz junto à humanidade. A paz só existirá a partir daquele exemplo que nós já temos há milhares de anos. Somente através do amor e do perdão. Por isso que Jesus fez questão de deixar lá no Sermão da Montanha esta frase que ela é um ícone para todos nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes é que herdarão a terra. Então nós precisamos trabalhar esses conceitos na nossa vida. Porque esses conceitos não se aplicam apenas aos nossos irmãos que estão em guerra, lá no Oriente, no Norte, onde quer que seja. Nós também devemos trabalhar esses conceitos em relação ao nosso sentimento, em relação à nossa maneira de ver o mundo. Nós estamos falando dos milhares que estão morrendo lá naquela guerra. Mas, meus amigos, quantos outros milhares que estão morrendo pelo mundo afora? Só não estão numa guerra declarada, mas você está em guerra com o outro. Quantos gestos de violência são praticados minuto a minuto na Terra? E esses gestos de violência, eles são menos importantes do que aqueles gestos que tiram a vida do outro lado? Não. Eles são tão importantes quanto. Porque quando nós desencarnarmos, todos esses gestos serão contados. É eles que definem o que nós somos. Quem somos? Então, tão importante aos olhos da justiça de Deus, tão importante quanto aos irmãos que levantam uma espada para tirar a vida do outro,
tão importante quanto aquele que embainha uma arma para tirar a vida do outro, tão importante quanto isto são aqueles que embainham a palavra para vilipendiar a honra do outro. É isto? Para desonrar, para falsear, para desvirtuar. Isto é tão importante quanto aquele que tira a vida do outro. Ou tirar a honra do outro é menos importante do que tirar a vida do outro. Tirar a dignidade do outro é menos importante do que você tirar a vida do outro. Quando nós nos vemos no mundo espiritual, é que a gente descobre que uma coisa é tão importante quanto a outra. Como é que nós sabemos isso hoje? Nós sabemos isso hoje porque os espíritos que estão do outro lado da vida, que chegaram primeiro que a gente, né? Eles vêm trazer esse testemunho do que eles encontraram do lado de lá, a partir do que fizeram aqui na Terra. E nós iremos encontrar no testemunho destes irmãos muitos que não tiraram a vida de ninguém, não mataram ninguém, mas o que os aguardava do lado de lá não era um céu, e sim um inferno. Alguns chamam de purgatório, outros chamam de umbral. Mas o que eles encontraram foi isto. Aí ele fala assim, mas ele não tirou a vida de ninguém. Aos olhos da justiça dos homens, não. Mas aos olhos da justiça de Deus, o que ele fez através da palavra, o que ele fez através das ações, tem o mesmo peso daquele que por vezes tira a vida do seu irmão lá no Oriente, mas porque ele acredita que o caminho da salvação dele é aquele. Aí eu pergunto, quem é mais responsável? Aquele que faz porque ele nasceu acreditando naquilo, e ele acredita que se ele tirar a vida do infiel, esse é o caminho que vai levar ele para a salvação? Ou aquele que tem consciência de que não é desse jeito e faz o mal para o seu semelhante, sabendo o que está fazendo? Então, às vezes, a gente julga aqueles que estão matando lá, esquecendo-nos que às vezes nós estamos matando também. Matando oportunidades, tirando dignidades, e com a consciência do que nós estamos fazendo. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, meus amigos, é porque somente através da mansuetude e do perdão é que um dia essa terra será um mundo feliz. E ela será. Muitos que estão desencarnando hoje na terra, não retornarão mais para ela. E outros espíritos, em condições melhores, estão reencarnando. E nós que estamos aqui hoje, temos o momento mais importante da nossa vida. Porque o meu passado de erros, de imperfeições, ele não me define o que eu sou hoje. Mais importante é o que eu sou hoje, é o que eu estou tentando ser hoje. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Gente, o que define o que nós somos hoje? Nós encontramos muitos irmãos que cometeram crimes, né? Horrendos. Cumpriram penas de dezenas de anos, saíram da prisão e hoje estão pregando o Evangelho nas tribunas. Mas pregando um Evangelho com verdade nos sentimentos. Eu pergunto, o que o define melhor? O que ele foi
ou o que ele é hoje? Lembremos da passagem de Jesus, quando Jesus vai em busca de Saulo na estrada de Damasco. E Saulo, quando se converte ao cristianismo, se torna em um dos mais valorosos trabalhadores de Jesus. E eu sempre brinco dizendo, olha gente, se fosse nós, ninguém ia atrás de Saulo. Porque Saulo até então era o maior perseguidor que os cristãos conheceram na época. É só nós procurarmos lá no livro, né, Paulo e Estevão, e nós vamos verificar quem era Saulo. Saulo, quando vai em direção a Damasco, ele vai em busca de prender Ananias. E ele tinha autoridade escrita do tribunal que ele podia até tirar a vida dos cristãos. E Jesus vai em busca, em direção, vai ao encontro dele na estrada de Damasco. E quando ele se depara com a luz do Cristo, ele cai, eu costumo dizer que ele acorda, e ele só conseguiu perguntar: o que queres de mim? E ali começa o seu processo de conversão. E a partir da sua conversão, ele se tornou um dos maiores exemplos que a história do cristianismo conhece. Como mostrar para nós que dentre os grandes missionários que essa terra conheceu, a maioria deles não nasceram santos, foram convertidos. Isso é muito importante. Por isso que eu dei o exemplo, né? Que às vezes a gente condena aquele irmão, né, que está matando lá no Oriente, e a gente não sabe por que ele está fazendo aquilo. Mas grande parte deles não sabem o que estão fazendo. Eles nasceram com esta cultura. Foi a única coisa que eles conheceram. E de fato eles acreditam que fazendo assim eles vão para a salvação. Às vezes a gente condena aquele irmão que saiu da cadeia ou que está na cadeia, não importa o que ele tenha feito, porque a gente acha ele o maior réprobo. Mas a gente não dá o direito, ou não enxerga a possibilidade da sua conversão, como nós vemos na história do cristianismo com Saulo. Assim como nós vemos na história de Maria de Madalena e tantos outros. Então, meus amigos, nós temos que voltar e ter o olhar que o Cristo tinha e trazer realmente para dentro de nós aquilo que Jesus dizia. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque é estes é que herdarão a terra. Não existe outro caminho. Então nós temos que nos desarmar, tirar as espadas de nossa mão, tirar as armas de nossas mãos e tirar as armas do nosso coração também, para conseguirmos enxergar para qualquer irmão, porque somos todos filhos do mesmo Deus, realmente como irmãos, e assegurar a todos eles o direito da sua conversão, a possibilidade da sua renovação, assim como Jesus espera a nossa conversão há mais de 2000 anos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, aos espíritos que também vieram participar deste momento, e nós que ainda somos tão imperfeitos, Senhor, só podemos agradecer a Deus e pedir a Ele as suas bênçãos, não para nós que já as estamos recebendo aqui,
mas para todos os nossos irmãos em humanidade, principalmente por aqueles que ainda não te conhecem, Jesus, que ainda não ouviram a palavra do teu Evangelho e a compreenderam, e ainda levantam a espada contra os seus irmãos. Aceita essa nossa humilde oração como recurso, como contribuição, para que as equipes socorristas possam ir ao encontro daqueles que se encontram distantes da paz. E agradecidos que somos, Senhor, por esta divina oportunidade, só podemos, em Teu nome, agradecer a Deus. E nós o fazemos através daquela prece que o Senhor nos ensinou. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor, pedimos a Deus a permissão para darmos por término a nossa reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. E assim, meus irmãos, desejamos a todos muita paz em seus corações, muita harmonia, que todos possam ter um feliz retorno aos seus lares, um ótimo final de semana a todos. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.